Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje teremos mais uma entrevista aqui no canal Imparável, em um novo formato para se adequar à realidade do nosso momento, mas não vamos parar o nosso programa. E meu convidado, que você já pode ver, é uma lenda aí no mundo dos concursos, muito conhecido, sobretudo na área fiscal, mas conhecido por concurseiros do Brasil inteiro, por suas dicas em técnicas de estudo, dicas de orientação, enfim, mas ele tem uma história de vida que você merece conhecer. Já foi aprovado em vários concursos, tem muita história para contar. Acho que, sei lá, já perdi as contas de quantos concursos da área fiscal, daqui a pouco ele vai explicar para você. Dentre eles, o de auditor fiscal da Receita Federal e auditor fiscal de rendas do Estado de São Paulo, que é onde ele trabalha agora. Também é autor de livros, palestrante, é realmente uma figura muito conhecida no mundo dos concursos, que é o nosso amigo Alexandre Meirelles. Mas antes de iniciarmos aqui, quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Alexandre, um grande prazer estar aqui com você hoje. Obrigado por topar fazer essa entrevista virtual aqui com a gente. Muito legal, Gabriel. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você fala aí para todo mundo, boa madrugada, sei lá, né? Espero que seja protegido aí de tudo que tem que se proteger hoje em dia dos vírus, né? Bem, Gabriel, esse vídeo é um pouco diferente, né? Eu sempre falo mais de técnica de estudo e acho que pela primeira vez eu vou contar mais a minha vida. Começou lá atrás, acho que vai ser interessante para muita gente. Eu tive um trabalho aqui, igual um doido agora, para resgatar coisas antigas aqui. Acho que vai ser interessante para a galera, porque como eu comecei a estudar lá em 91, era tudo muito diferente, né? Não existia e-mail, entendeu? Não tinha internet, não tinha nada disso. Então, assim, eu resgatei várias coisas aqui que acho que o pessoal vai achar bem interessante, assim, cultura mesmo, de como que o mundo dos concursos evoluiu, até para isso, essa loucura que é hoje, né? E você, concurso aí, muito legal, gigante, com aula online, PDF, não existia nada disso. E é legal que eu acompanhei essas diferentes fases, essa evolução, né? E vai ser legal passar isso aí para a galera. Bem, Gabriel, vamos lá, vamos começar. Contei pra gente. Pode ir ou não? Vamos começar então, vamos? Pode, mas conta quem é o Alexandre Meirelles, suas origens. Eu nasci na Ilha do Governador, no Morro do Dendê, que o Tropa de Elite ficou famoso com o Morro do Dendê, onde ia invadir. Nasci, eu consegui no Natal, com o Google Maps, resgatar a casa que eu nasci. Era essa do outro lado, essa amarelinha aqui, horrorosa, em 70. Aqui é o Morro do Dendê ao fundo, vocês estão vendo esses barraquinhos aqui. E nessa casa moravam 3 famílias, a minha família e outras 2 famílias que meus pais foram conhecer lá, entendeu? Então, assim, aqui era a minha rua, o Morro do Dendê. Opa, caramba, tá aqui, desculpa, brabo. Só que eu não me lembro, tá? Então não vou fazer essa história de coitadismo não, porque eu não me lembro. Eu saí de lá com 4 anos, meu pai passou para a faculdade de engenharia e a gente foi morar numa casa onde minha mãe mora até hoje. Meu pai faleceu faz 2 anos, é dia 2 de abril agora, né? Meu pai completaria 87. E aí foi dali, beleza, aí eu resolvi estudar para a escola militar. Em 84, eu tinha 13 para 14 anos, meu sonho era sempre fazer colégio naval, não passei por uma questão em física e química, eu tinha que fazer 13 de 25, eu fiz 12, nas outras provas eu fui muito bem, matemática foi a maior nota lá do curso, então sempre gostei muito de matemática, impulsionado pelo meu pai, e isso me ajudou em muitos concursos na minha vida, como a gente vai ver. E não passei, mas passei na IPCAR, que era aeronáutica, passei na SpaceX, que era exército, e fui para o exército. Fiquei lá 2 anos, o primeiro e segundo ano do ensino médio. Quando eu ia começar o terceiro ano, eu vi que aquilo não era para mim, não gostava da vida militar. Ainda era final de regime militar, eram outros tempos. Eu entrei lá com 14 anos, eu não devia pesar 30 quilos, eu era um magrelo, uma criança. Mas beleza, eu fiz, era só o primeiro ano, o segundo ano já foi um ano mais tranquilo. Quando era para fazer o terceiro ano, que você era veterano, eu saí. Fui fazer um pré-vestibular no Rio de Janeiro, era o mais famoso, na época o Colégio Miguel Couto Baense, Colégio Baense, e resolvi fazer faculdade de informática pelo mero desafio de que era o curso mais difícil que tinha na época. Era mais difícil que medicina e era matemática, que era o que eu gostava. Passei na UFRJ, estudei na UFRJ, só que na metade do curso eu já não gostava. Eu não gostava de informática. Eu achei legal os 2 primeiros anos, que era basicamente só cálculo, matemática, eu gostei. Quando entrou em informática eu já não gostava. Aí o pai do meu melhor amigo, que morava na minha rua, ele tinha passado por concurso aqui de fiscal de São Paulo, em 90 ele entrou aqui. Aí ele começou a falar, cara, para com isso, para de bobeira, faz concurso, é muito melhor. Fiquei empregado a vida inteira, fiquei não sei quantos anos desempregado, ele era contabilista, né, contador. Aí, vou estudar para esse troço aí. Depois de alguns meses de tudo, apareceu o edital do fiscal da prefeitura de BH. E aqui começa uma viagem no tempo aqui.
Na época não tinha internet, tinha nada, né? Na época você tinha que conseguir um livrinho desse aqui, que era o manual do candidato. Um livrinho com a JEC, que era o edital do concurso. Você tinha que retirar isso em algum lugar? Em BH, entendeu? Você tinha fisicamente na sede do órgão, eu imagino. Sim, na prefeitura. Então, assim, isso dificultava muito os concursos antigamente, porque saiu o edital do fiscal de Alagoas. E aí, você não conhece ninguém de Alagoas, como que você vai saber? Aí aparecia na época uma folha dirigida que publicava alguns editais. Só que para fazer inscrição, como que você fazia inscrição? Entendeu? Você não tinha ninguém lá para fazer inscrição para você, era uma coisa de louco. Eu arrumei, mais 3 amigos arrumamos um amigo de um parente do papagaio que pegou esses livrinhos, mandou para a gente pelo correio e a gente mandou o dinheiro para ele e ele fez a nossa inscrição. E junto com o edital vinha uma apostila da legislação tributária da Prefeitura de BH. Era esse livrinho que você tinha que estudar, legislação crua. Não tinha, livro de concurso, PDF, esquece isso, né? Então, ali a prova de legislação tinha que ser tirada em cima desse livrinho. Isso em 91. Oi? 91. 91 para 92, início de 92. Aí veio a prova, que era um caderninho, foram 50 questões. Qual foi o grande lance disso aqui? Que a prova era muito fácil, as questões eram fáceis, tirando as 10 questões de matemática de ensino médio. E eu gabaritei as 10 e a galera se afundou. Por causa dessas 10, eu fiquei com uma nota 39 de 50, depois 2 foram anuladas, fiquei 41. E aí minha redação foi corrigida. Tinha aquela mesma história de hoje em dia, corrigir 3 vezes o número de vagas. Eram 87 vagas para lá. Eu mandei muito bem na redação, sempre tive facilidade para escrever. Tirei 9 e aí passei. Eram 70 que foram chamados, eu fui 57 ou 58, eu acho. Só que esse concurso entrou na justiça e ficou 3 anos parado na justiça por causa que tinham falado que a galera preenchia o nome na redação. Tu botava o nome, Alexandre Câmara Meirelles na redação. Então, aí a galera entrou, teve gente que não passou, entrou na justiça. Por isso que até hoje tem essa coisa de redação, não pode ter a mínima identificação. Se você fizer um símbolo, uma estrelinha, você é eliminado, porque você pode estar ali de parceria com um cara que vai corrigir a prova e procurar uma estrelinha para saber quem é você e tal. Então, você vê como começaram as coisas, né, lá atrás. E aí ficou 3 anos parado na justiça, ninguém foi chamado. Eu falei, bem, vou continuar estudando. Aí veio o concurso para técnico de finanças e controle, que existe até hoje no Ministério da Fazenda, que é o pessoal do nível médio. E eu, nessa época, esse concurso de BH era nível médio. Eu não tinha me formado ainda, eu só fui me formar em setembro de 94. Porque com essa coisa de estudar para concurso, eu perdi várias matérias. O meu curso era muito difícil, era aula o dia inteiro. Aí, beleza, mesma coisa, técnico de finanças e controle e tal, para lá. Fiz a prova, acertei aqui, 66 de 80. Você guardou tudo, hein? Tenho tudo, cara. Por isso que eu falei, tenho tudo, eu guardo. Aí, um belo dia, recebi um telegrama em casa, porque não tinha nada, né? Telegrama. Aí, beleza, droga, estou me errando aqui toda hora. Aí recebi um telegrama, comparecer endereço do remetente, Prefeitura de Belo Horizonte, com identidade CPF, assunto, nomeação e concurso público. Só que eu só recebi isso aqui em maio de 95, 3 anos depois que eu passei. Esse aqui da Prefeitura de BH. Aí eu passei no Stack Finance Controle, fiquei 1 mês fazendo curso de formação em Nesaf, Estrada de Unaí, quilômetro 4, aí perto do presídio da Papuda, você conhece bem Brasília. E morando lá dentro, que a gente morava lá, né? Sim, um campo gigante, né? Gigante, era muito legal. A gente jogava, era o dia inteiro de aula e jogava bola, basquete, churrasco todo dia, comia lá dentro, morava lá. Era quarto para 3 pessoas, né? E tinha um cara da minha turma, da faculdade, que é um professor de legislação aduaneira muito famoso, que é o Rodrigo Luz, que foi o 01 nacional desse concurso. Era vaga para o Rio de Janeiro, um concurso regionalizado, eu concorri para o Rio de Janeiro e, beleza, passei para o Rio. Fiquei só 7 meses lá, porque eu não conseguia estudar, ganhava muito pouco, eu não pagava nem a passagem que eu ia da Ilha do Governador até o centro, e refeições e tal, e nesse meio tempo, em 93, saiu o edital do fiscal do Estado de Minas, que foram 3 fases, eu passei o segundo semestre inteiro de 93 estudando para o fiscal do Estado. E o que atrairia, hoje em dia, muitos candidatos foi isso aqui, que eram 210 vagas, e olha o salário aqui, que saiu no Diário Oficial. 58 milhões era o salário. De cruzeiros, obviamente. Senão não teria saído de lá nunca, né? Então foram 58 milhões de cruzeiros o salário. Eu falei, 58 milhões, não sei o que é isso não, mas deve ser dinheiro, né? E fui fazer o concurso. Foi o segundo semestre inteiro. Fui aprovado. No final chamaram todos os 500 que fizeram o mínimo, eu fui 257. Só que o que aconteceu? Lá era nível superior. Eu não tinha nível superior. Eu fui chamado no início de 94. Eu recebi uma carta, recebi já uma segunda carta no dia de julho de 94, e era uma coisa assim, era que me comunicando que eu fui nomeado. E antigamente, assim,
Se você não trocasse o endereço, se você não recebesse a carta ou o telegrama, acabou. Você perdia a tua vaga se não tivesse ali, sei lá, 30 dias para tomar posse, né? E aí veio, beleza, eu recebi uma carta e tal, só que eu não tinha curso superior. Aí eu mandei uma carta para lá falando, olha, eu peço a minha reclassificação para o final da lista. Eles chamavam de 70 e 70. Eu fui 257, eu estava no quarto grupo de 70, que foi até o 280. E tinha essa coisa antigamente, você pedia para ir para o final da lista. Como só 500 fizeram os mínimos, eles falaram que ia chamar todo mundo, eu falei, eu vou para o final da fila. Aí foi, nessa época eu voltei a estudar para concurso, que o meu sonho mesmo era ser auditor da Receita. E não vinha o concurso da Receita, porque o último concurso tinha sido em 91, pouco antes de eu começar a estudar. Quando veio o concurso de março de 94, que foi a prova, eu não passei por uma questão. Eu fiquei no desempate, bati na trave. E aquele concurso me revoltou muito. Eu já tinha sido aprovado no TFC, no Fiscal de BH e no Fiscal de Minas. Só que eu fiquei revoltado porque quando saiu o gabarito e tudo, foi para a televisão lá, o antigo Cid Moreira, no Jornal Nacional, anunciou que o concurso tinha descoberto uma fraude, que aproximadamente 50 pessoas conseguiram gabarito, salvo engano, a maioria da cidade de Santos, aqui em São Paulo. E então teve toda essa confusão. Falei, bem, ou o concurso vai ser anulado, ou então eles vão eliminar esses 50 caras e vão chamar os próximos 50, que eu estaria, porque eu estava no desempate. E fiquei esperando. Só que aí, a galera entrou na justiça, essa galera ali, né, do grupinho dos 50 ali, entraram na justiça, para lá, uma confusão. Um belo dia a ESAF respondeu, não, o edital fala que... Porque o edital tinha um item no edital que falava assim, todos os candidatos classificados depois do número de vagas, se não me engano eram 500 vagas, estão automaticamente eliminados do concurso. Não haverá reclassificação em hipótese nenhuma. E aí a gente fala, mas isso não é uma reclassificação, isso é uma classificação. Se não fosse 50 caras que tinham gabarito, a gente estaria dentro, acho que dos 500 ali. Não convenceu, foi a regra e botaram. Aquilo me deixou tão revoltado, eu tinha 23 anos, que eu falei, eu nunca mais estudo para concurso na vida, essa Receita que vá para aquele lugar, ESAF que vai catar coquinho. E eu fiquei muito nervoso também, porque como eu estava trabalhando no TFC, depois ali até a prova, aquilo me atrapalhou muito o estudo. Aí eu falei, quer saber, também vou pedir exoneração do TFC, porque esse troço me atrapalhou minha vida. Se não fosse o TFC, aquelas desculpas, sei lá, desculpa que eu me dei. Se não fosse o TFC, eu não teria passado. Eu teria passado. Pedi exoneração, realmente estava pagando para trabalhar, ganhava muito pouco. Logo depois teve um bom aumento, virou quase igualou ao antigo TTN, né, que é o analista tributário da Receita hoje, Técnico Tesouro Nacional na época. E quando eu fiz a prova do auditor da Receita, era AFTN, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Então tem muita gente mais velha até do que eu, até colegas aqui do trabalho, gente mais velha, fala assim, eu na época eu passei para a FTN, e os moleques aqui mais novos falam, o que é a FTN? Eu falo, não, eu o auditor da Receita. A galera, não, TTN, Técnico da Receita. E aí foi, só que logo 6 meses depois dessa prova de março de 94, veio um outro editor, como o concurso travou na justiça por causa dessa fraude, a Receita falou, a gente não vai conseguir chamar esse cara por anos, porque está parado. Fizeram outro concurso 6 meses depois, em setembro teve um concurso com muito mais vagas, até se não me engano foram 800 vagas. Eu, burro, falei, não vou fazer, que se dane. E um monte de gente que eu vi que tirou nota pior do que eu passou e imediatamente foram nomeados. Entendeu? Assim, foi uma... Desculpa a palavra, foi uma cagada gigante que eu fiz. Eu não sei se eu teria passado, mas eu acho. Teria muita chance de ter passado. Sim. Desculpa aí. Aí, beleza, foi. Um belo dia, BH me chamou, Minas me chamou, só que eu fui ver o salário dos dois. Como eu fui para o final da fila, eu morava no Rio, Minas Gerais chegou e falou assim, olha, já que você foi para o final da fila, você vai para, no mínimo, Montes Claros. Era, sei lá, mais de 10 horas de ônibus do Rio, de 15 horas, sei lá. E BH também. BH ganhava R$ 1.300, nessa época já tinha virado real, e Minas ganhava R$ 1.200. Eu falei, do Rio para BH, eu vou ganhar R$ 100 a mais, de 1.300 para 1.000, quase 10% ali a mais, né? E BH eram 7 horas do Rio, em vez de Minas, que eu ia lá para longe. E eu escolhi a prefeitura de BH. Tomei posse lá no dia 12 de junho de 95, foi o dia dos namorados, não tinha dinheiro para nada. Então, um dia desses fiz um vídeo no YouTube, lá no meu canal, do Método de Estudo, um vídeo perguntando assim, o que você acha de mudança de cidade, uma coisa assim. Eu contei a história de como é que foi. Não vou contar aqui para não alongar, não ser redundante. Foi meio aventura mesmo, foi brabo. E você foi sem dinheiro nenhum, só para resumir, sem dinheiro nenhum. Pouco dinheiro, assim, foi com muito pouco. Assim, eu falei, aí me falaram, como você entrou aqui dia 12, a folha de pagamento já rodou, você só vai receber no final do outro mês. Eu ia ficar 50 dias sem dinheiro. Então, assim, tava ferrado, entendeu? Aí, logo de cara, eu fui lá, me apresentei, me botaram para fiscalizar o ISS, que era dividido em 2 prédios diferentes, o ISS e o IPTU. Só que eu era o cara mais novo, eu era o mais novo de todos. Eu entrei lá com 24 anos, o único carioca.
Aí falaram, olha, tem um tempo, a gente precisa de alguém que fiscalize a Night de BH. Todos os shows, eventos, prostíbulos, drive-in, motel, do luxo ao lixo de BH, e é só você que vai trabalhar à noite agora. Eu falei, qual o horário? É de quarta a sábado, quarta, quinta, sexta, sábado, de 9 da noite a 1 da manhã. E na quarta à tarde você tem que vir aqui entregar o relatório do que foi feito. Aí eu falei, pô, para mim tá ótimo. Primeiro, eu estava indo para lá, novão, BH. Falei, vou conhecer a Night de BH, né? E fui para a Night, conheci literalmente. Só que eu me apresentava na balada, pô, quero falar com o gerente, só eu, sozinho. Ficava um motorista do lado de fora me esperando. Fiquei um ano nisso, cara. E assim, eu tenho. Em algum momento você foi intimidado? Em algum momento houve uma intimidação, violência, alguma coisa assim? Não, violência não, mas assim, eu passei alguns apertos, mas não de precisar chamar a polícia, não, entendeu? Algumas situações mais engraçadas, entendeu? Tipo você chegar num lugar de baixo nível pra caramba, o cara olhar pra você e falar, meu irmão, nem te dá satisfação, nem quer saber quem você é. Meu irmão, toma conta da portaria ali que eu vou resolver esse troço, daqui a pouco eu volto. Eu falei, peraí, mas eu sou o cara, não, aguenta aí. Aí eu fiquei de porteiro do quartel no lugar feio, brabo, barra pesada, que eu não consegui nem, chegando gente, eu não consegui nem explicar que eu era um fiscal para estar ali para fiscalizar, entendeu? Eu era muito novo, não tinha cara de fiscal, entendeu? Carioca, com sotaque pra caramba naquela época, né? 25 anos atrás. Aí foi isso, vivi uma aventura, esse um ano, todo domingo, aí, sábado, 1 hora da manhã, acabava meu trabalho, eu pegava o primeiro ônibus ali de domingo, ia pro Rio, fui pro Rio todas as semanas durante esse ano aí, voltava na quarta, fazia meu relatório, quarta-noite começava tudo de novo. Meu trabalho era à noite. Eu passava meus dias com jornal, não tinha internet, com jornal procurando shows, eventos, casa de show que abriu, balada, boate, tudo que você imaginar. Abriu motel, vou lá, não interessa, tinha aquelas zonas brabas, né? Tinha umas zonas, não falo prostíbulo, não falo regiões, né? Regiões de baixo nível, regiões de mais alto nível. Eu era o único responsável por isso. E foi legal, foi uma experiência engraçada, uma aventura. Não cheguei a passar nenhum perrengue brabo, não, ainda bem. Tá, o cara que trabalhava antes de mim, sim, chegou até a dormir na cadeia, brigou com os policiais, foi uma confusão do caramba. Eu não. E dali, eu fiquei sem estudar para concurso, fiquei lá, não ganhava bem, BH sempre pagou mal. Aí, pô, eu vivia vendendo almoço para comprar janta, volta e meia estava no vermelho. Aí eu falei, bem, para aumentar minha renda, eu vou fazer a única coisa que fiscal pode fazer, eu vou dar aula. Aí eu tirei. Eu tinha graduação em informática, né? Aí eu tirei licenciatura em matemática, fiz especialização em matemática e estatística, fiz mestrado em estatística. Tudo nas federais ali de Minas ali. E fui assim, fiquei estudando academicamente. Em 98 eu resolvi voltar a estudar. Aí estudei uns 8 meses, foi quando eu criei o ciclo de estudos, que ficou famoso, quadro de controle de estudo, calendário de estudo, um monte de coisa que tem lá no meu livro, como está para concurso e tal. Dali que eu criei. Só que eu estudei uns 8 meses e parei. Comecei a me dar aquelas desculpas, hoje em dia concurso é muito difícil, eu não vou passar, só passa quem não trabalha, eu trabalho. Essas desculpas que tem até hoje, a gente se dava lá em 90 e pouco. Não mudou nada. Aí, tá dando para acompanhar e tá muito complicado, mas eu vou, vamos seguir. Tem alguma dúvida ou não? Não, tá tranquilo. Aí depois desse período, você me disse que havia ficado 10 anos sem estudar. Eu parei em 95. Quando passou essa prova de setembro de 94 da Receita, eu vi a cagada que eu fiz. Quando saiu o resultado, eu falei, caramba, um monte de cara aqui. Eu comecei a comparar, né? Peguei a folha dirigida, a relação dos aprovados com a de março, e via com um monte de gente que tinha ficado, que não estava lá, estava na de setembro. Eu falei, cara, que cagada que eu fiz, vou voltar a estudar. Já que BH estava na justiça, estava indefinido. Minas eu não sabia se eu ia conseguir ser nomeado, porque eu tinha pedido para ir para fim da fila e não tinha diploma. Entendeu? E também não sabia se esse lance do fim da fila, eles não me garantiram muito que iam me chamar, não. No final até chamaram, mas não me deram uma garantia, não. Aí eu fiquei com medo, eu falei, caramba, se de repente eu passei em 2 concursos, eu não tenho nada. Aí eu voltei a estudar. Na época no Rio tinha um curso famoso, que era o melhor curso assim, da área fiscal, que era o curso União. Lá dava aula o melhor professor que eu já vi na minha vida de concurso, que era o Paulo Rocha, depois faleceu. Tem até alguns cursinhos no Rio que tinham sala, Paulo Rocha. Todo mundo que estudou naquela época, o Paulo Rocha, que era professor de tributário, constitucional e civil, fala que foi o melhor professor até hoje de concurso, e eu falo isso. Fui aluno lá e tal, e me chamaram para dar aula de informática nos cursinhos. Começaram a aparecer concursos que caíam em informática. E eu era formado, não tinha quem desse ali e tal, comecei a ganhar dinheiro com isso. Então eu trocava da aula de informática por poder assistir a aula no cursinho. Nisso eu fiquei uns 6 meses, 8 meses, 9 meses, não lembro assim, nessa de trocar a aula de informática por poder assistir às aulas. Aí eu tinha aula de contabilidade com o Ricardo Ferreira, com pessoas que não são conhecidas até hoje, né?
E foi assim. Silvio Mota, o grandão lá de Constitucional, foi meu professor. Aí, dali, quando chegou em maio de 95, o BH me chamou. Aí eu fui para BH, trabalhei e tal, para lá. Em 98, eu estudei esses 8 meses, resolvi entrar depois na vida acadêmica, fiz outra graduação, especialização, mestrado, para lá. Quando chegou 2005, ali, de 2004 para 2005, eu estava no vermelho, direto, continuava a BH pagando muito mal, a gente vivendo de promessas que nunca se cumpriam, nunca aumentava. Eu vendo todos os meus melhores amigos, que na época até nem tinham passado nesses concursos que eu passei, eram auditores da Receita, eram fiscais de São Paulo, ganhando mais do que eu falei, caramba, eu vou voltar a estudar. Só que eu tinha que terminar o mestrado, as disciplinas. E eu ia terminar a disciplina na metade de 2005 já. Aí eu falei, bem, eu tirei o primeiro semestre de 2005 para me organizar. Não estudei nada. O que eu fiz? Eu fiquei na época do Correio Web procurando dicas de melhores livros, não existiam PDFs. Fiquei procurando dicas de melhores livros para concurso. Fui a uma feira do concurso, assisti palestras lá da Lia Salgado, do William Douglas, do Ricardo Ferreira, dessa galera toda, que no Rio antigamente tinha uma tal da feira do concurso público, que todos os cursinhos montavam lá um estande, teu pai tinha estande lá, né? Montava lá o estande, talvez você tenha ido lá, criança. Isso ali entre 2004 e 2011, mais ou menos, houve feira do concurso todo ano no Rio. E eu fui lá assistir as palestras lá dos caras que viraram meus ídolos, né? O William Douglas, Ricardo Ferreira e tal. E lá assistindo, pô, nem imaginava que no ano seguinte eu ia estar dando palestra lá. Nunca imaginaria isso. Aí, pô, foi. Quando chegou ali, eu tirei o primeiro semestre de 2005 para me organizar. Aí eu fiz a minha última prova do mestrado, que era a pior de todas, que era inferência estatística. Essa estatística inferencial que todo mundo teme para concurso, imagina em nível mestrado. É um absurdo. Sim. Aí eu peguei, no dia 1º de julho eu fiz a prova, e no dia 2 de julho, que é meu aniversário, que é o dia que divide o ano, menos esse ano que agora que é bissexto, é 1º e 2, no dia 2 de julho eu falei, meu presente de aniversário é começar a estudar. Só que eu já tinha tudo organizado, eu não comecei assim, eu já tinha os livros na estante, tudo ali, que eu tirei o primeiro semestre para isso. Fiz meu ciclo de estudo e tal, e ripa na chulipa ali. Só que eu estava estudando pensando mais em São Paulo, o que eu queria mesmo era São Paulo, e não uma Receita. Eu ainda tinha meio com uma raiva da Receita. Eu tinha, sei lá, um ranço da Receita daquela história lá da fraude, para lá, de 10 anos antes. Então, quando eu voltei a estudar 10 anos depois, eu já não, assim, eu tinha uma... Claro, por 10 anos você esquece tudo, e as coisas eram muito mais complicadas do que 10 anos antes. As questões e tal, já tinham livros para concurso, na minha época não tinha, entendeu? Eu me lembro, quando eu estudei lá atrás, em 90 e pouco, Código Tributário Nacional. Caramba, quem que estuda para concurso fiscal tem que ter o CTN para estudar direito tributário, matéria principal. Não tinha livro com isso. Um belo dia a Folha Dirigida publicou. Todo mundo comprou a Folha Dirigida e você via todo mundo nos cursinhos com aquele jornal grandão de Folha Dirigida, azul lá, aberto, estudando o CTN ali, marcando, rabisco, não tinha caneta amarela, né, marca-texto. Era aquilo ali, era um mundo. Quando eu voltei a estudar em 2005, eu já tinha um livro de constitucional, um livro de tributário, já estava tudo ali na minha estante. Aí, dia 2 de julho, comecei. Só que 3 meses depois, 3 meses e meio depois, veio o edital da Receita, que eu não queria. Mas quando saiu o edital da Receita, foi o maior concurso. Ele tinha 1.000 vagas para auditor e 1.850 para analista. A analista não me servia, agarrava menos do que eu como fiscal em BH, eu não queria. Eu falei, bem, o que me interessa é o auditor. Aí, só que foi um concurso regionalizado, foi o último regionalizado. Das 1.000 vagas, por exemplo, que eu queria era Minas, onde eu morava, que era a 6ª região, tinham 54 vagas. E tinha vaga para São Paulo, eram 300 vagas, uma coisa assim. Aí eu falei, caramba, teu pai era muito forte na época, né? Era um grande curso, assim, era o grana. E aí, quando teve esse edital, aí eu falei, caramba, 1.000 vagas, entraram 6 matérias novas, um monte de gente não tem ideia dessas matérias novas, eu vou encarar esse troço. E uma matéria que entrou de surpresa pela primeira vez foi informática. Como eu era formado em informática, apesar de nunca ter trabalhado com aquilo, eu tinha alguma facilidade. Eu falei, bem, muita gente falou, ferrou, informática. Eu falei, não, beleza. Tanto que foi a disciplina que mais eliminou naquele concurso, que sempre na Receita teve aquele troço de 40% de cada disciplina, sempre o português era a disciplina que eliminava mais, e aquele ano foi a primeira vez que foi informática. E eu fui bem, das 15 eu fiz 13. Aí eu peguei e tinha 2 meses até a prova. Aí, mano, descasquei, tirei férias lá no trabalho, fiquei, cara... Só que eu tinha muita dor na coluna, tomava... Dorflex, pra mim, eu brincava que era igual comer bombom, assim, era água. 2 vezes travei a coluna, tive que ir para a farmácia tomar injeção, não me lembro se era Voltaren, alguma coisa assim, para eu conseguir estudar. Eu recomendo, nunca estude deitado, mas volta e meia eu tinha que estudar deitado, porque eu ficava com as costas, eu ficava estudando assim, entendeu? Porque com a barriga para cima, né? Foi nesse período que você começou a aplicar todas as técnicas que hoje você ensina? Não teria passado, Gabriel. Hoje em dia todo mundo usa, quem não usa está errado.
falo com todas as letras, entendeu? Hoje em dia todo mundo usa ciclo de estudo e tal, muitas coisas ali daquele vocabulário que veio comigo ali depois de hora líquida de estudo, ninguém falava esse líquido, é uma coisa boba, né? Hora bunda cadeira, entendeu? Umas coisas assim que vieram depois ali. E ali só para quem não conhece ainda, o que é o ciclo de estudos, resumidamente, hora líquida e hora bunda na cadeira? Bem, primeiro, pessoal, todo mundo estudava com aquele tradicional calendário de estudo, né? Você chega lá na segunda-feira, de 8 às 10, vou estudar constitucional, de 10 a meio-dia, estudo português, e por aí vai. Só que o calendário tem um grande problema que ele não leva em conta os imprevistos. Aí você botou lá, não, essa semana eu vou estudar raciocínio lógico na quarta de manhã. Se na quarta de manhã você teve algum problema no seu raciocínio lógico, acabou, você não tem mais onde encaixar, você vai ter que esperar a semana que vem. O ciclo só veio com uma ideia do seguinte, basicamente, você estabelece uma ordem de disciplinas e a duração de cada uma. É uma mudança simples, mas que funciona muito mais. É você botar, vou estudar português 1 hora, constitucional 2, raciocínio lógico 3, 1,5 e por aí vai. E você vai estudando. Ah, tá na hora de dormir? Beleza, vai dormir, no outro dia você volta de onde parou. Não está indexado aquele teu estudo a 1 hora do dia. Se você ficar 3 dias sem estudar, quando você voltar a estudar, você continua de onde parou. Isso é um ciclo. Quando você terminar aquela ordem das disciplinas, você volta e refaz. É uma ideia simples. E às vezes você joga aí no Google, no YouTube, ciclo de estudo, e tem um monte de gente explicando coisa que não é um ciclo de estudo. Às vezes eu fico até bravo, assim, que eu falo, caramba, pode ensinar a estudar do jeito que for, mas não muda o nome do meu filho. O filho é meu. Não quero que pegue meu filho aqui, o Vitor, aqui, que falem que a partir de amanhã ele é João. Não, ele é Vitor, pô. Entendeu? Então, não muda. Hora líquida de estudo, todo mundo falava assim, quantas horas você estuda por dia? Todo mundo falava 10, 12. Eu falava, não, mas e líquido? As pessoas falavam, era um conceito bobo, né? Não, o que é líquido? Eu falava, não. Se você estudar de 8 a meio-dia, você não estudou 4 horas, você estudou 3. Você foi ao banheiro, você parou, você olhou o zap, entendeu? Ah, eu nunca parei para pensar nisso. Não, então a partir de agora, todo mundo que for estudar cronometra o tempo que está estudando. O que interessa é o líquido. Eu brincava até com o salário. Eu falava assim, vem aí a remuneração, sai no edital 10 mil de um cargo qualquer. A pessoa já começa a fazer conta. Pô, 2 mil do aluguel, 2 mil da prestação do carro, faz conta para 10. Não, e cadê o Paulo Guedes? Cadê o secretário Henrique Meirelles aqui? É o que cai na conta que vale, né? Então, o que interessa é o salário que bate na conta, é o líquido. E não e a mesma coisa, hora de estudo. Não interessa você falar, vai ali na televisão, bota meio fantástico para essas coisas, né? Fazer hoje alguma reportagem. Vai num cursinho aí, vai no GRAM. Quantas horas você estuda por dia? Eu estudo 12 horas por dia. Eu falo, mentira, ninguém. O cara estudar de 7 da manhã a 7 da noite, o cara não estudou 12 horas, o cara estudou 6, 8. Entendeu? Era uma coisa boba. E o HBC, que era hora bunda cadeira, não fui eu que inventei, mas ninguém conhecia. Quando eu expandi lá meu manual do concurseiro, daqui a pouco falo nele, é que a galera começou, hoje todo mundo fala HBC, aí muda, às vezes HBE, hora bunda de estudo, era o HBC. Várias outras coisas, ciclo de estudo, essas coisas, calendário de estudo. Aí eu botei tudo em ordem, porque eu só tinha uma chance, cara. Eu tive 5 meses e meio de estudo, do edital até a prova. De onde toda a receita, não é um concurso fácil, entendeu? Aí eu peguei e falei, caramba, eu tenho uma chance, eu tenho que ser o cara mais bitolado e organizado do planeta. E eu não sou na minha vida pessoal, mas no estudo eu tive que ser. E aí eu passei, das 54 vagas de Minas, eu fui o 6º. E se fosse o concurso nacional, depois eu fiz ali no Diário Oficial na conta, eu fui o 100º do Brasil. Então, de 1.000 vagas, eu fui o 100º. Mas que me interessava, que era regionalizado, eu fui o 6º. E escolhi logo uma vaga para trabalhar no aeroporto de aduana, no aeroporto de Confins, na aduana, que era uma coisa que eu sempre quis. Só que o que eu queria mesmo, Gabriel, era ser fiscal de São Paulo. E aí o pessoal sempre me pergunta, por que você trocou São Paulo, Receita por São Paulo, né? Eu vou te dar, assim, 4 motivos, assim, maiores. Eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer. Primeiro, como eu passei para mim, na época meu pai estava doente, estava saindo de cirurgia e tal, daqui a pouco eu conto isso. E não tinha vaga para Juiz de Fora. Eu só consegui pegar BH, que era onde eu morava. Já em São Paulo, eu poderia pegar Taubaté, que fica 3 horas do Rio. Falei, bem, primeira coisa, eu consigo ficar mais perto dos meus pais, que já tinham seus 70 e tantos anos, meu pai doente, eu precisava. Queria ficar mais perto. Segunda coisa, quando eu fiz o curso de formação da Receita, lá, a gente ficou 3 meses de curso de formação da Receita, um professor lá, eu perguntei para ele, eu falei, cara, como é que é percentual hoje em dia na Receita de número de fiscais externos e internos? Ou seja, aquele cara que trabalha na rua, aquele cara que trabalha dentro da repartição. Os 11 anos que eu trabalhei em BH como fiscal, eu fui externo. Eu odiava ser interno. Meu negócio é rua. Eu não aguento ficar sentado dentro de uma repartição. Aí ele falou, olha, hoje em dia na Receita é 85% interno, mas a tendência é que praticamente acabe os externos e fique só interno. Aí liguei para meus amigos lá, fiscal de São Paulo, falei, como é que é São Paulo? Ele falou, não, aqui é 2/3 externo e 1/3 interno. Falei, opa, peraí, eu quero ser externo, como é que eu vou ser externo na Receita? Seria muito mais difícil do que em São Paulo. Sim. Segundo fator.
Terceiro fator, salário. Quando eu passei na Receita, o salário era R$ 7.500. São Paulo era 13 mil, era quase o dobro. Quando eu iria assumir a Receita, já tinha aumentado para 10. Mas mesmo assim era 10 contra 13. Foi um terceiro fator. E o quarto fator, que talvez tenha sido maior, eu queria dar aula. Eu queria dar aula para concurso. Não pensava em palestra, técnica de estudo, eu pensava em dar aula de exatas. Tanto que eu dei aula de exatas no saudoso curso Unequipe, no LFG, eu dei aula em turma avançada de estatística e tal. Meu negócio era dar aula de exatas. Eu falei, em Minas tinha um mercado muito pequeno, não tinha aula online, não tinha essas coisas, era curso presencial só. Aí eu falei, São Paulo era um mundo muito maior para dar aula, como era Rio, como é Brasília, mas BH não. Entendeu? Então eu peguei e falei, São Paulo me abre um leque, realmente abriu um leque para eu poder dar aula. E daí, quando eu entrei no curso de formação da Receita, na primeira, começou numa segunda, na sexta-feira saiu o edital para o fiscal de São Paulo. 45 dias depois seria a prova. E eu tinha aula na Receita, lá na ESAF, já em BH, né, lá no bairro Belvedere, lá para cima. Eu tinha aula, se não me engano, era de 8 ou 9 até 6 da tarde, inclusive sábados, e prova eliminatória toda semana. Porque eu não era auditor da Receita ainda, era a segunda fase, era o curso de formação. Se eu tomasse bomba em uma prova, eu não seria auditor, eu estava reprovado no concurso, na segunda fase. Nunca ninguém foi reprovado, mas você tinha aquela faca no pescoço, né? Sim. Aí eu peguei... O medo de ser o primeiro, né? Sim, não queria ser o primeiro. Só que aí, como saiu o edital, aí muita gente fala assim, mas aí é mole, você já tinha passado na Receita para São Paulo, não. Quando eu peguei o edital de São Paulo, 60% dos pontos da prova eu nunca tinha visto. Eram matérias que não caíram na Receita. Ou que eu tinha visto 10 anos antes. Eram matérias que não tinham caído na Receita para mim na época. Legislação tributária estadual, que era o grande peso, contabilidade de custos, auditoria não caiu na minha prova da Receita, entendeu? Então, assim, tinham várias matérias. Falei, caramba, eu só sei legal 40%, 60% eu não sei. E eu tinha 45 dias. Então, assim, cara, eu fiz das tripas coração para estudar durante aquele curso de formação, porque ficava o professor lá na frente. Primeiro, quando saiu o edital, tinha um cara na minha turma que era gigante. O apelido dele é Chavante. Ele era gigante. Ele foi até meu bicho na SpaceX. Ele que lembrou. O veterano nunca lembra do bicho, é o bicho que lembra do veterano. Aí eu cheguei no primeiro, quando saiu o edital, eu falei, Chavante, o negócio é o seguinte, a partir de agora eu vou sentar na última cadeira da sala, lá na quina, e você vai sentar na minha frente. Ele, Meirelles, por quê? Eu falei, não, é igual o trote meu de veterano para calouro. Porque eu preciso ficar atrás de você, porque eu preciso estudar durante a aula e o professor não me vê. Que tinha auditores da Receita dando aula. Aí, o cara era gigante, o cara ficou na minha frente e eu ficava estudando. Quando vinha o professor, algum colega meu, alguma amiga minha ali, a Amanda, a Ana Paula, o pessoal que estava comigo, o Evandro, o marido da Amanda, me dava um chute assim, então, Meirelles, aí eu tampava o que eu estava estudando e fingia que estava prestando atenção na aula. E assim foram, 45 dias, cara, foram de virar à noite, foi feia a coisa. E beleza, veio a prova de São Paulo, eram 350 vagas, e eu fiz, e eu tive um problema nessa prova. Na terceira prova, que era a única de peso 2, e assim, eram matérias que eu sabia melhor, que eram contabilidade, direito tributário e legislação tributária. Legislação tributária até que não era legal não, mas as outras duas eu era. Quando começou a prova, a FCC, a Carlos Chagas, ela dava um saquinho, não sei se ainda tem isso hoje em dia, dava um saquinho com um trocinho de álcool, para você limpar a mão, porque você tinha que meter o dedão lá no cartão resposta, né, para impressão digital, e eles te davam um saquinho com esse álcool para você limpar a impressão digital. Desculpa, a tinta ali no teu dedão, né? Sim. Nessa droga, o que eu fiz? Eu, desesperado ali para começar a prova, peguei a prova, deixei o saquinho, limpei o dedo, deixei o saquinho e o gabarito embaixo, nem me toquei. Daqui a pouco eu olhei pro gabarito, a folha de resposta, aquela cheia de bolinha, né? Caramba, toda ondulada, manchada, horrorosa, porque o álcool escorreu em tudo. Eu entrei em pânico. Chamei o fiscal da prova, o fiscal da sala, o cara olhou para mim e falou assim, desculpa, você está eliminado do concurso. Aí eu falei, mas por que eu estou eliminado? Eu preciso de um outro cartão. Ele falou, não, o cartão tem um código, não existe cartão reserva. Senão teria fraude, obviamente, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, vamos sair da sala. Eu saí da sala, ele chamou o diretor lá grandão da escola, numa faculdade que tinha acho que 6 mil pessoas fazendo prova, lá em São Paulo. Chamou o responsável lá pelo concurso, lá no dia, mostrei o cartão, eu falei, meu amigo, comecei a chorar, cara, em pânico. Eu peguei e falei, cara, pelo amor de Deus, olha esse cartão. Aí o cara, não tem jeito, você está eliminado. Eu falei, não, eu quero então terminar a prova. Tudo bem. Aí eu, cara, posso ir pro banheiro? Posso. Cara, eu fui ao banheiro, sentei no vaso, fechei ali o box e chorei, meu irmão, chorei mesmo. Falei, caraca, tô eliminado do concurso por causa dessa meleca, cara. Respirei, perdi mais de 1 hora nisso, até chamar o cara, voltar, para lá. Quando eu voltei, cara,
que eu fiz? Eu falei, bem, eu vou sentar em cima do cartão para ver se ele dá uma desamassada e ele seca, né? Outra cagada que eu fiz. Eu estava tão nervoso que eu comecei a suar, minha coxa ali suou, a bunda suou e o cartão ficou pior ainda. Eu sei que na hora de eu marcar as bolinhas lá, eu perdi muito tempo de prova, não consegui ler várias questões que eu teria acertado, eu nem li, porque eu tive que ir direto, perdi muito tempo de prova. E aí, quando eu ia marcar a bolinha ali, eu preenchi a bolinha, tava tudo igual tu preencher papel molhado, assim, sabe, tudo bem porrado, tudo feioso. Eu falei, quando eu entreguei o cartão pro cara, pro fiscal lá, ele olhou para mim e falou, desculpa, meu amigo, você sabe que não dá, né? Uma leitora de cartões nunca vai ler isso. Eu falei, cara, desculpa, é minha chance, só te peço um favor, põe aí por baixo, pelo menos para ver se os outros imprensam, né? Assim, deixa mais retinho o papel. Tudo bem, botou por último, botou os outros em cima e tal. Aí foi, cara. Cara, foram 24 dias até sair o resultado. Eu só chorava, ficava nervoso. E pior que assim, todo mundo no fórum tinha aqueles rankings lá de pontuação, né? No fórum concurseiros, né? Eu botei lá minha pontuação, todo mundo lá, já passou, eu tava no ranking em 30 e pouco. Só que eu não contava pra ninguém. Eu falei, se eu contar essa história pra alguém, vão falar, é mentira, esse cara não passou e tá com vergonha. Tá inventando história. Tá inventando história. Eu falei, não vou contar pra ninguém. É tão absurdo que parece que é inventado, né? É surreal a situação, é surreal. Aí eu peguei e falei, eu não posso nem contar, que eu vou parecer um idiota arrumando desculpa à toa, né? Aí eu peguei, cara, e foi... Cara, 24 de maio de 2006 saiu o resultado. Quando eu olhei de manhã, quando saiu o Diário Oficial lá na tela, né? Que eu olhei, cara, quando saiu o resultado meu da Receita, 16 de janeiro, pouco antes, foi o segundo dia mais feliz da minha vida. Só não foi o primeiro, porque 10 anos depois nasceu meu filho. Até então era o dia mais feliz. Eu berrava, urrava. Eu me lembro que eu peguei meu carro, botei a cara para fora, cantando Iron Maiden na Cristiano Machado, que é uma avenidona que tem lá em BH, para ir para a prefeitura. Xinguei chefe lá na prefeitura. Porra, fiz uma confusão do cacete. Berrava, o caramba. Liguei pro meu pai. Pô, meu pai chorou pra caramba no telefone. Foi uma história. Quando eu passei para São Paulo, eu só peguei uma latinha de cerveja, abri. Cara, parecia que tinha saído 50 quilos das minhas costas. Eu não sei o que a Carlos Chagas fez, eu sei que não perdi nenhum ponto, foi exatamente o que eu tinha marcado, só que eu perdi alguns pontos na prova por ter perdido esse tempo, e fui 49 dos 350. Depois que eu fiz as contas, as questões que eu teria acertado, acho que eu teria sido assim 20 e pouco, 30 e pouco, não vou falar, teria sido um dos primeiros, não seria, eu teria ganhado alguns pontos a mais, teria sido no 30 e pouco, que para mim não fez diferença nenhuma. E aí acabei escolhendo Jundiaí, que é uma cidade que eu estou até hoje, acredito que eu vou morrer aqui, só falta comprar a cova lá no troço e tal, e foi. Quando eu passei no auditor da Receita, no Fórum Concurseiros começou aquela história de escrever depoimento dos aprovados. Só que eu escrevi um texto gigante, porque aí nesse texto que eu fui explicar o que era ciclo de estudo, calendário de estudo, essas coisas. Na época, o Vicente Paulo, dono do Pontos Concurso, ele pegou esse texto, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, cara, esse é o depoimento mais legal que eu já vi. Eu posso publicar no site do Ponto? Eu falei, pode. Aí ele publicou com o nome Manual do Concurseiro. Esse texto, até hoje, é o texto mais lido da história dos concursos. Ninguém tem dúvida disso. Se alguém for jogar no Google, Manual do Concurseiro, tem 30 páginas, procura a 8ª, 9ª edição, porque depois eu fui alterando com o tempo. E na época, quem foi o primeiro lugar nacional da Receita, foi a nota mais absurda da história, foi o Demétrio, que foi pegou um Peugeot com o teu pai. Teu pai deu um Peugeot para ele de prêmio. Foi, teve um simulado, né, presencial. Ele fez simulados e tal, sempre foi primeiro em tudo, sempre foi ganhou um Peugeot aí do teu pai. E aí, eu conheci e tal, e ele ficou famoso, que aí ele também escreveu pro Ponto, eu não me lembro o nome do texto dele, mas eu lembro que foi um texto que ficou muito... Depoimento do primeiro lugar do auditor da Receita. E esse depoimento dele com o meu Manual do Concurseiro, eu posso falar assim, na boa, que revolucionou o mundo dos concursos. Porque dali começou muita coisa a mais do que tinha, além do livro do William Douglas, que foi uma referência nossa, claro, foi aquela bíblia zona lá, como passar em provas de concurso. Dali começaram a chamar a gente para dar palestra. Eu comecei a dar palestra junto com o Demi. Tanto que logo em agosto de 2006, um ano depois que eu assisti a palestra lá da Feira do Concurso, eu e o Demi demos palestra no Feira do Concurso, no Rio. Sala lotada, e caramba, foi muito estranho, eu tremia, cara, eu e ele igual vara verde, o Demi não queria entrar, eu tive que inventar mentira para ele poder entrar, ele nunca tinha dado uma palestra na vida. Eu falei para ele que eu já era experiente, que eu já tinha dado muitas palestras, que ele podia ficar tranquilo, podia ficar ali do meu lado. Aí ele acreditou em mim e entrou, mas era mentira, eu nunca tinha dado uma palestra na vida, eu só fiz isso quando ele não entrava do meu lado, eu estava ferrado para dar aquela palestra sozinho. E tinha uma câmera filmando a gente e transmitindo pela internet. E na época o Fórum Concurseiros que bombava e tal, o Demi era o ídolo do fórum e tal. Aí ele ficava assim para mim, ele falava, Alexandre, o que é aquela câmera ali?
Aí eu peguei e falei, não, Dani, não é nada não, só estão filmando para um dia, se quiserem, soltar um DVD. Ele, pô, não estão transmitindo ao vivo, não. Eu falei, não, claro que não. Mentira, estava transmitindo ao vivo. Mas senão ele não entraria ali para dar palestra. Aí depois dali a gente viajou, cara. A gente começou a dar palestra direto, viajava o Brasil de final de semana, trabalhava como fiscal durante a semana e viajava. Um belo dia, 2 anos depois, o Dani quis parar. Não quero mais dar as palestras sozinho. Eu falei, tá bom, continuei dando palestras sozinho aí por um tempo. Aí em 2011 eu escrevi meu livro, o Como Está para Concursos, né? Que aí ficou conhecido e tal, parará. E aí dali ele foi lá comigo e tal, e poucos meses depois ele faleceu, né? E eu escrevi um texto, né, que eu acho que foi o texto mais legal que eu já escrevi, que é uma homenagem ao Menino Fenômeno. Se alguém jogar no Google aí vai ver a história de um cara do caramba, entendeu? E aí e fiquei nessa de dar palestra, livro. Aí entrei na época na LFG, que hoje, que a gente está gravando esse vídeo aqui, o LFG faleceu, né? Brincadeira, um cara sensacional, Luiz Flávio Gomes. Entrei lá, ajudei a coordenar a área fiscal explodiu na época lá, selecionei vários professores tops, então na época que o LFG realmente virou um império, assim, tal, naquela época, né? E aí foi, cara. E às vezes me pergunta assim, fala, Meirelles, o que te fez realmente voltar a estudar depois de 10 anos? Eu vou falar, cara, primeiro, insatisfação não com o trabalho de BH, porque o trabalho de BH era muito legal, o pessoal era muito legal. Nunca trabalhei no lugar daquele, nem vou trabalhar igual lá. Só que o salário era muito ruim, cansei de promessas. E um dia eu vou contar essa história aí, já é uma história mais pessoal, assim, foi que realmente me impulsionou. Nesse primeiro semestre de 2005, eu estava na dúvida se eu ia voltar a estudar ou não. Fiquei ali arrumando material, igual eu falei, né? Fui à feira do concurso, não comprei os livros, mas fiquei olhando quais eram os melhores, qualquer coisa já saberia qual comprar. Aí meu pai, cara, do nada, ele foi fazer um exame de rotina no Rio, e o médico falou para ele, tu tá todo entupido, você vai ser internado agora, que você vai ter que fazer um monte de ponte safena, aí senão tu vai infartar. Meu pai fez 6 pontes. Só que ali no hospital, a cirurgia das pontes foi legal, só que ele teve problema lá no pulmão, uns troços lá, que eu não lembro direito essas palavras, que eu não entendo, e ele praticamente quase morreu. Aí eu fui para Barra, era um hospital na Barra, no Rio, né? Eu era fiscal em BH. Aí lá, serviço público, muitos cargos, o meu tinha licença para cuidar de familiar. Uma licença remunerada, você prova que você tem que cuidar de um familiar para cuidar. Como minha mãe era muito velha, meus irmãos e tal não podiam, eu tirei essa licença e fiquei 15 dias com meu pai no hospital. E um dia veio o médico, estava eu, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha e tal, falou com a gente, olha, desculpa, eu acredito que dessa noite seu pai não passe. Porra, isso é uma merda, né? Tu ouvir um troço desse, né? Aí, porra, foi ali, aí ele escapou, graças a Deus escapou. E um belo dia ele grogue, só estava eu e ele no quarto, num dos dias que eu dormia lá com ele, eu me lembro que ele um dia falou assim, ele falou, Alexandre, por que você se contentou com um cargo que não te satisfaz financeiramente, enquanto seus amigos de infância que não tinham passado naqueles concursos lá atrás que você passou, depois estudaram? Por que você não voltou a estudar? Você é um garoto tão inteligente, pai, acho que é inteligente, né? Você é um garoto tão inteligente, por que você não voltou a estudar? Aí eu falei, pai, você nunca me falou isso. Aí ele falou, não, eu nunca tive coragem para te falar isso. Eu falei, tá, beleza, cara, eu saí dali do hospital, meu amigo. Aí logo saiu, aí já fiz a minha prova ali de inferência no mestrado, já comecei a estudar, e, cara, aquelas dores que eu aguentava eram pelo meu pai, entendeu? Eram pelo meu pai. Tanto que quando saiu o resultado lá no dia 16 de janeiro de 2006 do Auditor da Receita, saiu lá às 6 da manhã, 5 horas da manhã, não lembro, eu sei que esperei dar mais 7 horas da manhã e liguei pro Rio, pro meu pai, né? Aí eu falei, pai, acorda, não sei o que, então ele acordou, eu falei, pai, você tá sentado? Ele, tô, seu filho é auditor da Receita. E meu pai, porra, vai ter que cortar isso aí, cara. Meu pai começou a chorar e tal, gritou de alegria e tal, eu falei, ó, eu fiz por você, desliguei o telefone. E aí foi, cara, e aquilo ali que foi o gás que me deu, entendeu? Engraçado que uns anos depois, quando eu fui dar, uns 3 anos depois, uma outra palestra que eu dei lá na feira do concurso, meu pai foi assistir e eu contei essa história lá. Aí quando acabou a palestra assim, todo mundo se emocionou, me emocionei, abracei meu pai e tal. Aí acabou a palestra, ele olhou assim pra mim e falou, pô, meu filho, legal aquela história, né? Mas você sabe que é mentira, né? Aí eu peguei e falei, como mentira, pai? Ele falou, eu nunca te falei, eu sempre pensei, mas eu nunca te falei que você devia ter voltado a estudar. Falei, claro que me falou, pai, tu me falou, eu nunca te falei isso, tenho certeza. Ele não lembrava, porque ele estava grogue.
Entendeu? Eu falei, pô, rapaz, quer dizer que eu me matei de estudar e tu nem lembra, né? Mas beleza, serviu pra alguma coisa, né? E aí, cara, assim, depois foi essa vida mesmo de dar palestra, escrever livro. Foi uma vida mesmo, assim, bem legal. Aí decolou, né? Decolou. Aí decolou. Em 2014 nasceu meu filho, eu fiz mentoria, tenho o meu site, método de estudo, Liga da Aprovação lá com a minha mentoria e tal. Escrevi vários outros livros, escrevi um livro só sobre concursos e carreiras fiscais. Pô, eu apareci na... Cara, meu pai tinha isso aqui como um orgulho, cara, quando eu apareci na Veja, 2011, 2 páginas, assim, cara. Era uma Veja que a capa era só sobre... Sobre concurso público. Tinham 10, tinha o William Douglas, eu, DM. E quando eu apareci, cara, eu me lembro que eu comprei 10. Assim, eu comprei 5, dei uma pro meu pai. Meu pai, você tá maluco. Meu pai foi na banca, comprou uns 10, dava até no boteco pra quem aparecia. Eu apareci no Fantástico também, em 2011. Ali, um pouco antes do DM falecer, eu publiquei meu livro, a gente apareceu na Veja e a gente apareceu no Fantástico também. E assim, pô, aquilo, cara, essa alegria que eu dei lá pros meus pais e tal, isso aí, cara, isso aí não existe. Várias palestras. Hoje eu achei esse cartaz aqui, né, que o Luiz Flávio foi, né, cara? Cara, a satisfação do meu pai com um troço desse aqui, cara, mega palestra. Luiz Flávio Gomes, William Douglas e Alexandre Meirelles. Faz 2 semanas, essa palestra faz 10 anos, foi 17 de março de 2010. E era engraçado assim, que meu pai guardava tudo. Então, tudo eu tenho hoje também por causa do meu pai, porque meu pai que guardava todas as palestras que eu dei, que ganhava, tipo, o pessoal fazia cartaz, folder, para lá. Sim. Eu tenho banners aqui em casa grande, com minha foto e tal. Meu pai guardava tudo. Quando meu pai faleceu, faz 2 anos, uma morte inesperada, eu não vou contar, senão, pô, esse vídeo aí vai virar só choradeira. Eu peguei tudo dele, entendeu? Porque ele tinha essa satisfação de eu ter as coisas, e quando eu dava para ele, ele gostava, entendeu? Então, assim, muito, foi mesmo isso, cara, de estudar e tal. Era louco, eu nem mostrei no início. Estava falando lá de livros, né? Quando eu estudei para Receita, o pessoal fala assim, as provas de antigamente eram fáceis. Mas você não tinha questões para estudar, você não tinha um livro, um PDF que te ensinasse, você não tinha as ferramentas facilmente disponíveis, né? Como tem. Sim, olha aqui quando eu estudei para o auditor da Receita, que era o AFTN, Regulamento do Imposto de Renda. É um livrinho publicado pela Degrau Cultural, aqui. É a lei seca, meu amigo. Tenta entender um regulamento de imposto de renda sem ninguém te explicar, sem ter uma aula, sem ter exercício, sem ter nada, sem ter site de questões que você tem ali. Não tem nada. Cara, questão de concurso, você não conseguia. De vez em quando aparecia alguém num cursinho assim, a boca pequena, e falava, cara, consegui a prova do auditor da Receita de 1991. Nego, caramba, deixa eu tirar xerox. Aí começava a briga, tinha gente que não emprestava pro outro. Era assim a vida. Quando a gente estudou para a Receita, cara, a grande revolução lá na década de 90, foi isso aqui, ó. Foi a ACEFAZ, a Associação dos Fiscais da Fazenda, da época, que chamava ACEFAZ, ela publicou 4 ou 5 livrinhos, que aí explicavam todas as matérias, contabilidade, português, tributário e tal. Obviamente não se compara aos materiais que a gente tem hoje, mas caramba, foi um alívio, entendeu? Você tinha que estudar contabilidade por livro que nego usava na faculdade da USP lá, entendeu? Então não dava. Sim. Então, assim, Gabriel, toda essa revolução foi muito boa para o concurseiro. Primeiro porque também você proporciona... Antigamente só passava em concurso quem era de Brasília, São Paulo ou Rio. Acabou. Ninguém mais passava em concurso. Não tinha um aprovado do Nordeste, do Norte. Não tinha como, porque o cara não tinha como. Não tinha internet para comprar nada, não tinha videoaula, não tinha professor, não tinha nada. Para fazer inscrição já era complicado, né? Não, eu expliquei. Você já não conseguia fazer inscrição nos concursos. Entendeu? Então, assim, hoje em dia você vê aluno sendo aprovado, primeiros lugares até nos concursos mais difíceis, de cidade que você nunca ouviu falar. Entendeu? Então, assim, foi uma trajetória que teve suas fases, tive minhas derrotas, tive minhas vitórias. Eu fiz um concurso em 92, 93, para conferente de carga do Porto de Santos. Chamaram 152, eu fui o 153, cara. Por um eu não fui chamado. Assim como no Colégio Naval eu não passei por uma questão aos 14 anos de idade, assim como no auditor da Receita eu fiquei no desempate, não chamaram a galera por causa da fraude. Eu me lembro que quando já me perguntaram tudo, né? Você rezava antes de fazer prova? Eu falei, eu rezava para 2 coisas. Para não ficar doente. Eu nunca pedi assim, me ajude a passar. Eu acho uma idiotice sem tamanho, porque o Deus é igual para todo mundo. Não interessa a religião, não interessa ateu, não interessa nada. Eu sempre rezava, não quero ficar doente, quero ter saúde na semana da prova e antes da prova, que isso também me atrapalhou no concurso da Receita, quando eu não passei em 94, a saúde me atrapalhou muito ali na semana antes da prova. E eu pedia, e eu rezava sério, juro que eu rezava isso. Por favor, se for para eu não passar, que não seja por uma.
Porque eu tenho um trauma disso, eu sempre fiquei por uma. Entendeu? Foi o Colégio Naval, foi auditor da Receita em 94, foi esse conferente de carga, sempre foi por uma. Eu não sei o que é, fiquei por 10, beleza, ótimo. Eu não quero ficar por uma. Eu rezava para isso. Ainda bem que ali eu consegui a aprovação. Mas assim, Gabriel, foi uma trajetória legal, não me arrependo. Claro que eu cometi muitas cagadas. Claro que eu acho estranho quando a pessoa fala assim, não arrependo de nada que eu fiz na vida. Caramba, como assim, cara? Tu é perfeito? Eu sou uma burrice sem tamanho. Mas tudo faz parte de um aprendizado. Às vezes você é mais novo, às vezes você é mais velho, você faz cagadas na vida, né? E graças a Deus, o final terminou com sucesso, tem uma família legal, pô, uma esposa maravilhosa, entendeu? Pô, um filho maravilhoso, enteada. Estamos aqui tudo ilhado dentro de casa com minha sogra, todo mundo, né? Mas, pô, é uma vida legal. E que, graças a Deus, agora no Dia dos Namorados, agora em 2020, eu vou completar 25 anos como fiscal. Isso é uma vitória muito grande para mim, sabe? Eu brinco que eu comecei lá num namoro, foi dia 12 de junho, teve um divórcio, depois de 11 anos eu me divorciei de BH, e casei de novo com São Paulo, que eu acredito que vai me aguentar até a aposentadoria, com 100 anos de idade, que deve ser a idade mínima até lá. Mas tá legal, cara, vou fazer 50 anos esse ano. Mas tá bom, foi um tempo muito bem vivido, cara. Ser servidor público, eu não sei o que é trabalhar na iniciativa privada, não sei. Tive, assim, um certo conhecimento como empresário, né? Como abrir empresa, cuidar de direitos autorais, dar aula, gravar aula, ser professor de cursinhos e tal. Você tem um pouco desse lado, mas você trabalha... funcionário eu nunca fui de iniciativa privada, né? E, cara, não me arrependo de nada. A vida, assim, não me arrependo de nada. Me arrependo de algumas coisas, mas no final, cara, uma frase que eu sempre falo, no final tudo compensa. Compensou, cara. Alexandre, nós temos aqui no canal um mote que é de ser imparável, né? Ser imparável no sentido de não desistir, no sentido de seguir em frente, no sentido de iniciar algo e concluir. E não é no sentido de ser uma pessoa invencível, de ser aquele cara que nunca se abala, não é isso. É uma pessoa que termina os seus projetos, que vai em frente, e você é um exemplo de uma pessoa imparável. Pausou por um tempo, né? Talvez com algumas paradas, depois eu não parei. Pausou por um tempo, mas retomou, chegou lá, hoje inspira milhares, talvez milhões, eu acho, de concurseiros pelo Brasil. E eu queria pedir a você uma dica para quem nos acompanha, uma dica para seguir em frente, sobretudo neste momento difícil que nós estamos enfrentando. É um momento de incerteza, é um momento em que as pessoas estão preocupadas por os mais variados motivos, os concursos sendo suspensos, como tudo no Brasil e no mundo está sendo suspenso, adiado, e as pessoas naturalmente desacelerando, ficando desestimuladas, pensando em desistir até, e o momento, na verdade, é para seguir em frente, para colher depois, quando tudo for retomado. E eu queria uma dica sua, que já orientou tanta gente, para estimular esse pessoal a serem imparáveis. Ô Gabriel, eu me arrependo dos momentos que eu parei. Tá? Principalmente esses quase 10 anos aí que eu fiquei 10 anos sem praticamente ter estudado nada para concurso. Eu digo que eu posso ser chamado assim de imparável quando eu resolvi começar. Eu não desisti muito das coisas assim no meio. Mesmo quando eu parei lá em 94, quando eu tomei bomba no auditor, eu tinha passado alguns concursos. E voltei a estudar quando eu achei que eu ia dar merda nos concursos que eu tinha passado. Eu botei, quando em 2005 eu botei na cabeça que eu ia estudar, cara, foi complicado. Só 5 meses e meio, você trabalhando, fazendo mestrado ao mesmo tempo. Eu tinha minha ex-esposa, que, me apoiou demais, mas, tinha minhas obrigações também familiares ali. Eu tinha um enteado que depois faleceu, fiz até uma tatuagem em homenagem a ele aqui, faz poucos 3 anos. Então, assim, eu tinha também minhas ocupações, mas depois mais um mês e meio e tal, por lá, o que eu tive que ter alguma ideia do que realmente, por que eu estudava. Quando eu era novo, muito novo, 21, 23 anos, realmente é muito novo, cara. Pouca gente tem a cabeça que você tem com a sua idade, sabe? Eu era muito moleque, entendeu? Então, assim, ali, legal, salário, vou viajar, vou ser fiscal e tal, mas eu não tinha aquela coisa, assim, de um dia ter família, poder dar uma vida boa para a família e tal. Já mais velho, quando eu vi que eu estava ali há 10, 11 anos em BH e eu não conseguia dar uma vida legal para minha família como eu gostaria de dar, aí virou uma motivação muito maior, ainda mais impulsionada por aquela história do meu pai. Quando eu descobri realmente esse motivo de por que eu tinha que estudar, o que um serviço público, o que um cargo público compensa para que você tenha, ali foi um estalo, cara, que eu não ia parar.
Porque quando eu voltei a estudar em 2005, na época eu falei para minha ex, eu falei, olha, a previsão é eu levar uns 3, 4 anos estudando. Ela falou, tudo bem. Eu falei, a partir de agora eu não vou mais à festa, uma porra nenhuma, praticamente, só uma ou outra, né, claro. E ela falou, não, tudo bem, beleza, deu certo antes. Mas a gente, uma vez, teve uma palestra, eu vou explicar isso, assim, porque quem não foi aprovado até agora, em um concurso, que realmente é aquele concurso que a pessoa reputa como seu definitivo, né, aquele cargo que a pessoa quer mesmo ficar, ela não tem ideia do que é isso. Eu me lembro quando eu fui aprovado lá para a Receita, eu falava que era o dia mais feliz da minha vida. Aí todo mundo falava assim, porque você não teve um filho. Quando eu tive um filho, eu vi, são duas sensações completamente diferentes, ambas maravilhosas. Você ser aprovado no concurso e ter um filho, pô, nasceu perfeitinho, todo saudável, então, caramba, foi uma alegria do caramba. Mas quem nunca foi pai ou mãe não sabe a alegria que é. Assim como quem nunca foi aprovado num concurso não tem ideia do que é. E só entende quem passou por isso. Teve uma palestra numa dessas feiras do concurso, não vou lembrar o ano, 2008, 2009, por ali, que ali a Salgado estava lá no palco dando palestra, e lá na última cadeira estávamos sentados eu e o William Douglas, conversando, né, trocando figurinha. E aí eu me lembro assim, que ela mostrou um vídeo dela, ela é fiscal da Prefeitura do Rio, passou no concurso de 2002, tem uma história legal, um livro muito legal. Meninas, leiam o livro da Lia Salgado, chama Maratona de um Concurseiro, Maratona dos Concursos Públicos. E ela mostrou um vídeo dela ela passou um perrengue do caramba enquanto estudava, luz de casa cortada, sozinha, sem marido, com 4 filhos, uma confusão do caramba. E ela foi aprovada no fiscal da Prefeitura do Rio. Aí ela mostrou um vídeo dela sendo entrevistada e contando a história dela, os filhos chorando de emoção. A Globo fez uma entrevista com ela e tal, para lá. E ela começou a chorar e não conseguia terminar a palestra porque ela ficava chorando. E eu me lembro que tinha gente em volta, assim, tinha umas 300 pessoas na plateia, e ficava sempre carioca, às vezes sempre tinha aquela porra assim, olhando assim, achando que era uma coisa meio forçada, né? E lá atrás, quem mais chorava naquela palestra, fora ali, era eu e o William. E eu me lembro que eu olhei para o William e falei assim, William, sabe por que o pessoal não está chorando? Porque eles não sabem o que é isso. E ele falou, realmente. Por isso que a gente somos 2 idiotas que estamos aqui chorando, mesmo aprovado anos antes, e com 40 e tantos anos na cara na época, né? Eu falei, não, cara, é uma sensação que as pessoas que estão aqui não conhecem, e que a gente conhece. Obviamente não estou falando que isso eu sou melhor ou pior do que alguém, é uma coisa ao alcance de todos. A gente está num momento, desde 2015 por ali, ruim de várias áreas de concursos. Estamos aí numa situação que nós nunca vivemos, nem os nossos pais, né? A gente está tendo a guerra mundial que nossos pais não tiveram, nem a gente, entendeu? Uma coisa, não é guerra de bomba, mas é um troço completamente louco, né? A gente não sabe o que vai vir daí, né? De recessão, de desemprego, de doença, de tudo mais. Mas, caramba, o que você pode fazer? Você toma seus cuidados, obviamente que todo mundo já careca de saber os cuidados que tem que tomar. E o que está ao seu alcance? Estudar, cara, para melhorar de vida. Uma hora essa droga vai acabar. Assim como já tivemos outras doenças e a Segunda Guerra Mundial acabou depois de 6 anos. Isso aqui vai acabar. Entendeu? E você tem que estar preparado para ser aprovado em concurso depois que essa crise passar. Você está ao seu alcance. Você tem em casa aulas online, site de questões para olhar, você tem materiais para estudar. Caramba, para de olhar só desgraça, que só vai vir desgraça, vai ser só desgraça daqui para frente, por alguns meses, e faz no que está ao seu alcance. Eu sei que é fácil falar e difícil fazer, mas caramba, tem que ser. Eu, por exemplo, eu estava já ficando meio neurótico com essa história, eu tomei uma providência. A partir de 8 da noite eu não olho mais o WhatsApp. Eu só olho alguma coisa para você. Se você mandar uma mensagem, eu sei que não é sobre o coronavírus. Entendeu? Agora, esse monte de grupo que eu tenho, eu não abro. Porque senão eu não durmo. Eu fico mal. Para que eu vou abrir aquilo? Só que eu não tenho que estudar para concurso. Se eu tivesse estudando para concurso, na boa, eu não estaria praticamente acho que em nenhum grupo, se vacilar em nenhum. Eu teria zap assim dos meus irmãos, minha mãe não usa, mas sei lá, mãe, filho, uma coisa dela, para lá e acabou. Entendeu? Porque isso só te tira o foco. Você não tem nada para fazer, não tem nada ao seu alcance para você fazer para mudar o mundo, mudar essa confusão que estamos, entendeu? Você não tem nada para fazer para adiantar o edital, nem para descobrir quais são as disciplinas que vão vir na sua prova. Você tem que estudar. Você sabe o que você tem que fazer, senta e estuda. Entendeu? Assim, como eu falei, é fácil falar e difícil fazer, mas dessa crise toda, não sabemos quantos meses irá durar, lá na frente vai continuar saindo uma pregada de diário oficial com uma pregada de gente aprovada. E que nos próximos... que
vou dizer até a galera de 2021 que será aprovada, é uma galera que teve bom ritmo de estudo durante essa crise. E gente que estava numa preparação boa, às vezes com bom conhecimento, diminuiu o ritmo, falta a perspectiva de estudar, está com medo da doença e tal, parará, só ouve desgraça, e aí não está pegando legal, não vai passar nos concursos quando eles vierem. Então, assim, essa sensação que eu, a Lia e o William choramos numa plateia de 300 pessoas de uma forma diferente do que os poucos ali que choraram e alguns outros acharam que era forçação de barra, essa sensação é a que a pessoa tem que buscar. E ela só vai buscar isso, caramba, cara, se ela estudar pra caramba. Entendeu? Estudar por bons materiais, boas aulas, por bons métodos de estudo, para lá, tudo que todo concurseiro que já tem algum tempo, um mês de experiência, sabe que tem que fazer. Quando está para caramba, que ela vai poder ter essa sensação. Assim como no dia que você tiver um filho, você vai saber a sensação de ter um filho. No dia que saiu o seu nome no Diário Oficial, é uma sensação que você só vai ter no dia que sair seu nome no Diário Oficial. E eu falo, eu passei nesse concurso que eu estou aqui chorando em público, em 2006. Faz 14 anos. E olha a emoção que eu tô. Isso não é forçado. Eu não fiz curso de teatro. Entendeu? 14 anos, cara. Eu já tinha passado em outros, 25 anos atrás, meu nome estava no diário, 28 anos atrás, eu com 21 anos de idade tinha aqui o telegrama aqui de que eu fui aprovado em BH, auditor fiscal. Entendeu? E eu tô chorando. Entendeu? Imagina a sensação que é no dia. Compensa, galera. Compensa pra caramba, desculpe-me quem... Meu cunhado uma vez viu uma palestra minha, o irmão da minha esposa, e falou, caramba, esse meu cunhado é um artista, eu contei essa mesma história, ele achou que eu estava fingindo. Ele falou, porra, também tu foi casar com um carioca lá, o cara fingindo, eu falei aí minha esposa falou pra ele, não é fingimento não, você nunca passou no concurso para saber. E é isso que eu tô falando para você. Põe o nome no Diário Oficial, vamos ser aprovado. Desculpe-me, eu não esperava chorar. Eu acho que eu estou emocionado porque hoje faleceu o Luiz Flávio, um grande mentor que eu tive, e amanhã seria aniversário do meu pai. Por isso que eu estou um pouco mais exaltado. Mas compensa, galera. Compensa muito. Gabriel, muito obrigado. Desculpe-me aí por qualquer coisa. Tivemos 1h03 de vídeo. 1 hora de vídeo, acho que foi legal. Se quiser cortar meus choros aí, fica à vontade. E obrigado. Acho que é importante para mostrar ao pessoal essa verdade. Quem não te conhece das palestras de técnica de estudos, não viu o Alex que é mais durão, né? Hoje a gente mostrou um Alex diferente, que é esse cara que... Né? Muito forte ainda. Né? O cara mais matemático, era mais objetivo, pragmático, direto, e hoje a gente mostrou um Alex diferente, que é um Alex, ser humano, passou por dificuldade, que parou por um tempo, que se emocionou, enfim, e é isso que faz cada um ter uma história diferente da outra, uma história bonita, porque as histórias nunca vão se repetir, nenhuma história é melhor do que a outra, mas cada um pode ter a sua trajetória de sucesso, você teve a sua, e eu tenho certeza de que quem nos acompanha tem condições também de traçar a sua trajetória, e este momento de crise pode ser um bom período para começar, ou um período para você engatar mesmo nos estudos e colher os frutos daqui 6 meses, 1 ano, que seja, vai valer a pena, conforme você disse aí, e você demonstrou. Muito obrigado, Alex, foi um prazer conversar com você. No final tudo compensa. Gabriel, obrigado. Pessoal, desculpa aí por qualquer coisa, isso sou eu. Um abraço. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal e ative as notificações. Toda quinta-feira, uma nova entrevista para você às 19 horas. Muito obrigado. Por favor, também, só um jabazinho rápido aqui. Siga-me nas minhas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Só botar método de estudo que você me acha. Grande abraço, pessoal. Falou, tchau, tchau.